Hoje a gente vai falar um pouco sobre as 3 fases do empreendedorismo que todo empreendedor passa para de fato conseguir chegar num resultado muito bacana e de fato conseguir crescer o seu negócio e conseguir impactar a vida de milhares de pessoas. Coisas que muitas vezes ninguém fala aqui no YouTube e em outras redes sociais também. Muitas pessoas às vezes não comentam sobre essas 3 fases, que para alguns é até um pouco óbvio, mas para muitas pessoas às vezes a pessoa não acaba não refletindo sobre isso. Até muitas pessoas que às vezes é funcionário acabam não refletindo sobre isso. E quero trazer aqui para você dar uma refletida, se você já imaginava que todo mundo que empreende passa por isso. E lá atrás, quando eu comecei, eu imaginei que eu não passaria e eu passei. E tem coisas que eu ainda passo e é normal que você, se um dia você vai empreender, se você já é empreendedor, você sabe do que eu estou falando. Se você de fato está indo para o campo de batalha, está indo todo dia, está enfrentando seus desafios como empreendedor todos os dias, você sabe que essas 3 fases, essas questões fazem parte do nosso dia. E não é porque, por exemplo, tem a fase 1 que ela também não pode acontecer lá na fase 3. E é super normal essas fases elas se trocarem de posição. Às vezes você já tem algo consolidado, mas você ainda passa por algumas coisas. E é totalmente normal, totalmente plausível que isso aconteça na vida de todo empreendedor. E eu quero trazer isso aqui para você, porque muitas vezes você pode não saber, muitas pessoas não sabem. E é algo que eu acredito que se você está começando, ou até mesmo você que já está no caminho, ou até mesmo que você que nem é empreendedor, mas se interessou pelo conteúdo, vai ser um conteúdo muito interessante, muito rico de informações aqui para você. Então vamos lá. Primeiro eu queria desmascarar uma verdade que muitas pessoas às vezes pregam para si próprias ou falam para outras pessoas, ou até mesmo você mesmo já ouviu alguém falar sobre isso, que empreendedor é aquele cara que só pensa no umbigo dele e não tá nem aí para todo mundo. Cara, existem muitos empreendedores que pensam dessa forma mesmo, porém eles não desenvolveram uma das partes mais precisas para fazer um negócio de fato prosperar. Porque prosperar, cara, não é só ter dinheiro, não é só ter o negócio rodando, você ter dinheiro, você vender. Prosperar é você prosperar a sua vida inteira, não só no mundo financeiro. Você prosperar como pessoa, sua alma prosperar, você prosperar com a sua família, os seus negócios prosperarem. Cara, prosperar toda a sua vida ela tá andando rumo ao próximo nível, entende? Você tá com uma saúde boa, você ter uma família que, poxa, tá sempre com você, tem mesmo que tem altos e baixos, ela tá com você, tem um negócio bem estruturado, por mais que ele tá começando, mas você sempre tá buscando ter um negócio bem estruturado, ser uma pessoa idônea, uma pessoa íntegra, entende? Então, eu acredito sim que existem muitos empreendedores, eu sei que existem muitos empreendedores que muitas vezes pensam só nele e não pensam às vezes no funcionário, no colaborador que está com ele, não pensam de fato em dar uma condição melhor para essas pessoas. Porém, aí também está ligado uma questão que a gente vai falar aqui, que é uma questão emocional. Isso envolve vários bloqueios. Não é só porque a pessoa desenvolveu isso quando ela era empreendedora. Muita dessas coisas está vinculada a bloqueios de quando ela era ainda criança, entende? Então a gente vai falar um pouco sobre isso também. Mas a primeira fase que todo empreendedor ele enfrenta é a sobrecarga e de fato se sentir solitário, se sentir incapaz, ter incerteza se de fato o negócio dele vai prosperar ou não. Porque pensa comigo, em um país hoje que a gente vive, que a maioria das pessoas elas trabalham em alguma empresa, trabalham como CLT, enfim, tem ali, vamos dizer assim, um trabalho onde elas sabem que ela vai trabalhar para alguém e ela vai receber por aquelas horas que ela está dedicando ali da vida dela. O empreendedor não, cara. O empreendedor, cara, se ele não fazer acontecer de fato, ele sabe que vai fechar o mês, ele não vai ter meios para pagar suas próprias contas, não vai ter meios para se sustentar e não vai ter meios para reinvestir no negócio dele. Então pensa comigo, enquanto você é funcionário, você foca. Galera, eu não estou falando de todos, mas estou falando da grande massa. E esse é o meu papel aqui, falar as diferenças. Enquanto a grande massa, que são funcionários, pensam em trabalhar e pagar a conta e ter aquele algo certo no final do mês, aquele valor certo no final do mês, vamos dizer assim, aquela segurança no final do mês. O empreendedor não, muitas vezes o empreendedor, cara, ele tem boletos extremamente altos para pagar. Às vezes o funcionário, vamos dizer assim, o funcionário ele recebe 5 mil reais, tem o aluguel dele de 1.800, a compra no mercado de 1.000, as contas dele que ele tem para pagar,
Muitas vezes esse cara vive apertado, sim, mas ele já conta com aquele dinheiro no próximo mês. O empreendedor, cara, muitas das vezes, ele tem boleto já no quinto dia útil para pagar de 15 mil, de 10 mil reais, 8 mil reais para pagar. Às vezes um boleto, entende? E no início, isso daí, por mais que às vezes ele consiga fazer com que o negócio dele gere esse dinheiro, gere essa capacidade para pagar isso, você não tem ideia, se você ainda não passou por isso, você não tem ideia da agonia que a gente passa para conseguir pagar esse negócio, ainda mais no início do nosso negócio, no início da nossa empresa, quando a gente ainda está engatinhando, a gente sabe que se a gente não se dedicar ao máximo, e muitas vezes quando a gente não tem mão de obra, é nós e a gente mesmo, quando a gente não tem mão de obra para fazer com que essa engrenagem ela gire sozinha, e a gente mesmo tem que fazer sozinho, cara, é algo que você sente extremamente crises de ansiedade, incertezas, muitas pessoas não vão entender, entende? E é algo, sempre essa primeira fase, a fase da incerteza, da solidão, muitas vezes é o cara que, como que ele vai chegar no amigo dele, que muitas vezes o amigo dele trabalha ali em outra empresa, tá trabalhando numa vida como CLT, tem aquele dinheiro que ele recebe, o cara já está acostumado com aquilo, e aí você chega, às vezes com o seu negócio e fala, cara, eu tenho uma conta aqui para pagar de 6 mil reais, cara, às vezes 6 mil reais não é nem o que o cara recebe no mês, entende? Então, imagina ele processar isso e pensar, isso é um dos boletos do cara que ele tem para pagar. Então, esse empreendedor, muitas vezes, ele acaba se isolando, porque ele não tem assunto com muitas pessoas. E é por isso que eu falo, você tem que estar no meio de pessoas que querem ir para o próximo nível, para o nível que você quer chegar. Você tem que estar junto com pessoas que querem ir para o lugar, lá para aquele topo que você quer chegar também. Porque se você está com pessoas que não querem chegar lá, cara, você sempre vai ser o louco, o retardado, entende? E para você construir um negócio totalmente diferente, para você construir algo que vai te gerar prosperidade, riqueza, cara, muitas vezes você tem que pagar de louco mesmo. Você tem que, para muitas pessoas, você vai ser o retardado. Entende? Então, o início de qualquer tipo de negócio tem muita sobrecarga, muita pressão, tem incertezas, tem extremamente crises de ansiedade, você passa por coisas cabulosas. O empreendedorismo é praticamente o único caminho que vai conseguir fazer com que você gere muita riqueza, entende? E impacte a vida de muitas pessoas, principalmente no nosso país. Porém, há um preço a se pagar. Tudo tem um preço a se pagar. E empreender é isso. Cara, a jornada toda do empreendedor, ele passa por altos e baixos. Mas o início, enquanto ele não tem resultado nenhum, muitas vezes é zombado dentro da própria família. Muitas das vezes ele precisa tomar decisões extremamente difíceis, que comprometem, envolve muito risco, entende? Muitas vezes ele está sozinho nessa. Por mais que ele tenha família, mas muitas vezes ele está sozinho nesse tipo de decisão. Tem as incertezas. Cara, imagina. Você sabe que você tem contas para pagar da sua empresa, você tem contas para pagar da sua casa e muitas vezes você abre o aplicativo do seu banco e não tem nada, ou pior, está negativo, entende? Você está devendo, se cair lá vai comer o dinheiro, entende? Então o início de qualquer tipo de negócio, cara, você passa por esse tipo de coisa. Ao menos que você já seja empreendedora, você já tenha bastante experiência, aí você vai entrar num novo segmento, às vezes você vai usar a experiência que você já tem de outros setores para investir nesse novo segmento, aí tudo bem, mas você já estava empreendendo, você já tem muita experiência. Eu estou falando, e olhe lá, muitas vezes você ainda vai passar por poucas e boas, mas aqui eu estou falando daquele cara que ele está começando agora, cara, ele nunca empreendeu, muitas vezes ele não sabe realocar um capital de um lugar para pôr no outro, para pagar uma dívida daqui, colocar ali, para pegar do melhor fornecedor, ir atrás dos melhores contatos, investir no lugar certo, entende? Ter o fluxo de caixa de uma forma bem organizada. E muitas vezes esse cara está começando sozinho, muitas vezes ele não tem financeiro para pagar colaborador, para pagar sistema, muitas vezes esse cara ele está pegando e fazendo a contabilidade dele no braço, na mão. Cara, o que ele está entrando, o que eu vendi hoje, o que eu tenho para pagar, entende? Então esse cara ele tá sempre olhando, o quanto que eu estou me desenvolvendo, o quanto que eu estou crescendo, o que eu tenho para fazer, o que eu tenho para desenvolver, o que eu tenho para pagar, entende? Então ele está sempre ali olhando os números exatamente, ele está vivendo isso no dia a dia dele e ele sente na pele, cara, a incerteza, muitas vezes a solidão e muitas vezes a ansiedade de fazer o negócio acontecer de fato para que ele consiga estruturar a empresa dele, para que ele consiga crescer o projeto dele. Então essa é a primeira fase de todo empreendedor. Você pode pegar os grandes nomes hoje do mercado. Cara,
Todos, não tem exceção, a menos aquele que é herdeiro, mas todos que começaram o negócio do zero, os caras passaram por extrema pressão, por extrema dificuldade, muitas vezes crise de ansiedade, muitas vezes diversas solidões, incertezas. Você acha que eu mesmo não pensei várias vezes em voltar a trabalhar como todos, como a grande massa, ter algo garantido? Cara, você acha que isso nunca passou na minha cabeça? Quando eu abria a conta do banco e via lá, menos 3 mil, menos 4 mil, menos 6 mil, devendo, entende? Cara, então, para você ser empreendedor, você precisa aprender a dormir no barulho. E eu precisei me desenvolver isso. Cara, imagina você abrir o aplicativo do seu banco e você não é que você não tem nada, você tá pior, você tá devendo muitas das vezes, entende? E a gente ligando para te cobrar e às vezes alguém te caçoando porque chegou o cara, o empreendedor novo, chegou o mente próspera, entende? Então você tem que lidar e se desenvolver para aprender a lidar com essa pressão. E é a partir daí que eu sempre falo para vocês o quanto que a antifragilidade faz com que você chegue muito mais longe. Porque muitas vezes, se você é muito bom tecnicamente, mas a mentalidade não está atingindo ainda, cara, sua mentalidade, você se afeta por qualquer comentário, você acaba não conseguindo ser resiliente, você acaba não conseguindo crescer com cada dificuldade, porque pra gente se tornar não só empreendedores, mas de fato pessoas cada vez mais fortes, para conseguir lidar com cada vez mais baques, a gente precisa se tornar uma pessoa antifrágil. E muitas vezes não é que você vai ficar insensível, mas você vai saber passar pelas ocasiões e pelos os acontecimentos de uma forma que você não vê mais um problema como um problema comum. Você vê um problema como um desafio de aprendizagem, de desenvolvimento, entende? Então essa mentalidade faz com que você não seja só um empreendedor melhor, que você consiga mais resultados, mas sim uma pessoa muito mais bem desenvolvida. Você vai aprender a passar por problemas, tanto profissionais quanto pessoais, e não só passar, mas sim aprender e crescer com esses problemas. Então essa é a primeira fase de qualquer empreendedor. Cara, não tem como, você vai passar por isso. Lá atrás eu achei que eu não passaria, entende? E eu passei, e ainda passo por várias coisas, e você pode parar para conversar com qualquer empreendedor, até os caras que já têm extremamente grandes resultados. Os caras passam por várias coisas como essas. E a segunda fase de todo empreendedor é a consolidação e crescimento. Cara, imagina, o cara vem há anos passando por todos esses mal bocados, aprendendo, desenvolvendo, muitas vezes chorando sozinho, sofrendo sozinho, muitas vezes sendo um motivo de piada, de chacota. Você acha que, por exemplo, eu nunca ouvi de pessoas próximas que, pô, larga isso daí não vai dar resultado, isso daí não é pra você, pô, vai fazer uma faculdade, ó, fulano lá fez faculdade, fulano lá já terminou tal estudo, já tem o carro dele, já tem a casa dele, fez tal coisa, fez isso, fez aquilo. Cara, isso é extremamente normal e hoje eu entendo que é extremamente normal, entende? E eu precisei me desenvolver isso desde mais novo. Eu não era o melhor aluno da sala, muito pelo pior. Eu era um dos piores alunos da sala. Eu era motivo de piada desde o início, entende? Enquanto muitos dos coleguinhas lá de classe estavam tirando nota 10, nota 9,5, cara, eu era o cara que tirava nota 6, 7 chorando. Quantas vezes eu cheguei na mesa do professor para ver a nota da prova e vi os outros rindo de mim, entende? Então a gente precisa aprender a se desenvolver desde criança, desde novo, porque quanto mais a gente sofre por palavras que saem da boca de outras pessoas, por ações que outras pessoas tomam e querem nos afetar, mais a gente vai atrair crise de ansiedade, mais a gente vai atrair incerteza e mais a gente vai se abater. Então a partir do momento que você aprende a pegar cada desafio, cada palavra torta que mandam para você, moldar, canalizar isso para a energia certa e fazer com que isso vire uma engrenagem para que você cresça, cara, você vai se tornar uma máquina de gerar resultado, entende? Então imagine esse cara que vem há anos tentando, batendo, falhando, errando, falhando, aprendendo, se desenvolvendo, sendo chacota, se desenvolvendo, indo atrás, investindo em si mesmo, investindo na sua empresa, no seu negócio, na sua mente. Cara, daqui a pouco esse cara começa a ter resultado. Daqui a pouco ele não consegue mais atender às vezes a demanda dele, gerir a empresa dele sozinho. Aí a partir daí ele precisa começar a impactar mais vidas. Não só a vida dos clientes, talvez dele, de quem ele presta serviço, de quem ele vende. Daqui a pouco ele começa a, de fato, impactar vidas de pessoas que vão trabalhar com ele, colaboradores. E é a partir daí que, cara, o negócio começa a girar ainda mais. Porque além de você estar fazendo o seu projeto, estar se desenvolvendo,
você tem a oportunidade de mudar a vida de quem está junto com você. Porque imagina comigo, você se desenvolveu, você sente que você está crescendo, a sua mentalidade cada vez mais, você já está desenvolvendo uma mentalidade de dono, está começando a se consolidar o seu negócio cada vez mais, você vai querer de fato ter pessoas que pensam para baixo, pessoas que são vitimistas, pessoas que só pensam no pior, pessoas que não acreditam no negócio, pessoas que não acreditam em si mesmas, elas nem acreditam nelas mesmas. Você vai querer ter esse tipo de pessoa junto com você no seu negócio? Claro que não. Então, a partir daí que você começa a impactar outras pessoas, você começa a fazer com que as outras pessoas acreditem nelas mesmas. Isso já aconteceu comigo, eu já trabalhei com pessoas que, poxa, a pessoa não acreditava nem nela mesma. Nem nela mesma ela acreditava. Ela não acreditava que ela era capaz de desenvolver um projeto, tomar conta de um projeto, desenvolver algum tipo de plano. Cara, ela não tinha autoconfiança. Ela não conseguia pegar algo e terminar. Ela sempre dava várias desculpas para não terminar aquele negócio. E ela nunca era culpada, entende? Ela nunca era culpada. Era o mundo, era o céu, o mar, mas ela não era culpada por ela não ter terminado aquilo. E eu, por muitas vezes, desenvolvi esse tipo de pessoa. Por muitas vezes, eu estive lado a lado com esse tipo de pessoa. E até hoje convivo com várias pessoas, tanto na internet, quanto também no físico, por vários projetos, até mesmo clientes. Eu vejo clientes que às vezes têm negócios já funcionando, até eles já têm até funcionários, mas você vê a mente da pessoa, o que ela fala, ela não acredita nela mesma. Às vezes ela até construiu algo, mas ela ainda não tem a autoconfiança, entende? Para dar um próximo passo, para fazer dar um próximo passo que talvez seria o próximo passo para o negócio dela crescer muito mais. Então eu falo com extrema experiência nisso, porque não é só no mundo dos negócios, não é só atendendo alguém, não é só vendo na internet, não é só respondendo caixinha de pergunta, não é só vindo aqui no YouTube, até mesmo na família, até mesmo na roda ali de pessoas que estão próximas. Consigo verificar, ver na cara da pessoa quando a pessoa ela não tem autoconfiança. A pessoa dá diversas desculpas, entende? Então imagina, você vai querer trabalhar com esse tipo de pessoas no seu negócio, você tem duas opções. Ou contratar as pessoas que já são bem desenvolvidas, ou pegar essas pessoas que ainda não se desenvolveram, que muitas vezes têm diversos bloqueios, e você investir energia nessas pessoas. Aí depende do caminho que você vai tomar. Os dois são plausíveis, eu acredito que os dois você precisa ter no seu negócio. Pessoas que já estão prontas, muitas das vezes pessoas que já têm experiência, trabalharam em outros lugares, já têm uma confiança muito maior, e pessoas que às vezes ainda não conseguiram muitas vezes não conseguiram se desenvolver, às vezes falta um pouco de caminho, de orientação. Muitas vezes você vai ser essa pessoa que vai orientar essas pessoas, claro, analisando. Você quer mudar de fato? Você vê que aquela pessoa quer mudar, ela tem de fato empenho em mudar, mas você vê que ela tem bloqueios, eu acredito que vale a pena você investir nessas pessoas. Porque muitas vezes Deus te colocou nesse lugar de você construir um negócio, se desenvolver, não só para que você tenha liberdade, que você tenha uma condição de vida melhor e para que sua família tenha mais condições. Cara, muitas vezes você está num local de liderança, muitas vezes você construiu um negócio e agora você está em uma posição de liderança que você vai impactar não só financeiramente, mas também mentalmente a vida das outras pessoas para que elas se desenvolvam também, para que elas tenham autoridade e para que elas confiem cada vez mais nelas. E elas confiando cada vez mais nelas, elas vão poder ousar novos desafios, vão poder passar por novas barreiras e vão ter uma vida muito mais próspera. Entende? Empreendedorismo não é só sobre ganhar mais dinheiro. É um dos pilares, claro que é, o pilar financeiro. Mas você está extremamente ligado com o propósito de outras pessoas, colocar as pessoas em ligação com o seu propósito para que elas alcancem o propósito delas, o objetivo delas também, entende? E é aí que entra você ter líderes para que eles conversem com essas pessoas, entendam qual é o objetivo de cada uma delas, entenda onde cada uma está na sua vida, onde ela quer chegar, para que você concilie o objetivo do seu negócio, o seu objetivo, com o objetivo das pessoas que estão junto com você. Aí você vai fazer com que o seu negócio vire uma engrenagem de prosperidade, não só para você, mas também para pessoas que estão junto com você. Você pode analisar qual que é a diferença do negócio que não cresce, muitas vezes que está até aí no seu bairro, um negócio que não consegue crescer, para um negócio para um cara que às vezes está lá no digital, que é estourado, que a empresa dele você vê, pô, mas os colaboradores desse cara parece uma máquina, cara. Os caras estão sempre felizes, sempre animados, sempre empenhados em gerar mais, em construir mais.
Cara, é valorização da equipe. Claro que quando você analisa que uma pessoa não quer, que uma pessoa não dá valor, que você investe e a pessoa não retorna, vamos dizer assim, não dá ROI, a pessoa não retorna aquilo que você está oferecendo para ela, aí é um caso à parte. É esse tipo de pessoa, melhor você não ter na sua estrutura. Mas nessa parte de consolidação, você ter essa mentalidade de dono, muitas vezes você vai ter que desenvolver essas pessoas. Muitas das vezes você vai chegar alguém na sua estrutura que ela até tem muita vontade, ela até quer mudar de vida, mas ela tem uma infinidade de bloqueios, infinidade de travas emocionais que muitas vezes da infância dela ainda, que fazem com que ela não consiga ver que muitas vezes ela está se travando, algo que ela acredita está travando ela. E muitas vezes vai ser o seu papel como líder desenvolver essas pessoas, entende? Então eu acredito que, cara, para você construir um negócio extremamente lucrativo, próspero, que impacte a sua vida, a vida de quem compra de você e a vida de quem está junto com você no seu dia a dia, seus colaboradores, as pessoas da sua equipe, sua estrutura, cara, você precisa ver e entender o lado humano de cada pessoa. Não só usar as pessoas como ferramentas. Ferramentas a gente usa inteligência artificial, softwares, tecnologia. Pessoas são, cara, sem as pessoas, por mais que tenha toda a inteligência artificial, mas sem as pessoas você não consegue criar uma estrutura que seja de fato grandiosa, entende? Acho que essa é a palavra que eu queria dizer, porque tudo está alinhado a um propósito. Então não tem como você ter um negócio extremamente grande, um negócio onde você possa chegar de fato ao próximo nível, não impactando a vida de outras pessoas, e muitas das vezes a vida dessas pessoas vai ser a vida dos seus colaboradores. E aí vem o estágio 3, que é delegar e monitorar essas pessoas. Já vi diversos empresários que construíram negócios grandes mesmo, fábricas, enfim, indústrias, mas os caras tinham o próprio dono, volta lá atrás, aquele bloqueio de não confiar nas pessoas, de ter medo das pessoas, de não... Cara, eu acho que assim, a partir do momento que você coloca qualquer um para liderar uma estrutura, aí você já está errando e aí sim você tem que ter medo, entende? Dos resultados. Mas a partir do momento que você coloca gente qualificada, cara, cargo de liderança tem que ser gente qualificada ou pessoa que já vem pronta e tenha confiança, você tenha confiança nessa pessoa, que você a treinou, ou a pessoa que veio do zero na sua estrutura, cresceu junto e está sendo treinada por você, entende? Ou às vezes uma pessoa que não veio do zero, mas foi treinada por você, já tem extrema experiência no seu negócio, entende? Esses são os cargos de liderança. Não pega qualquer Zé que chega na sua empresa, na sua estrutura, por mais que ele já tenha passado por outras grandes empresas, e coloca ele lá já para liderar, entende? Esse cara precisa passar por um processo de provação dentro do seu negócio. E é a partir daí que você precisa delegar e monitorar. Ver se essa pessoa está de fato cumprindo com os objetivos, com a expectativa que você tem em cima dela. Cara, se não está, cargo de liderança é extrema pressão. Se essa pessoa não está cumprindo, precisa ser trocada, entende? Foi treinada, essa pessoa foi treinada, foi orientada, foi acompanhada, já recebeu ali orientações e essa pessoa não está cumprindo com o que ela se comprometeu a entregar, aí sim ela precisa ser trocada por outra, entende? A fase 3, que é a fase de você escalar, a fase de você delegar, monitorar e escalar, isso precisa estar bem alinhado, essas pessoas de liderança. Porque imagina que você tem uma estrutura com 500 pessoas. Cara, você não vai conseguir falar com essas 500 pessoas. Ou sua vida vai virar uma loucura. Aí você vai virar escravo do seu próprio negócio. Dentro dessa estrutura, você precisa ter no mínimo 2 a 3 líderes. Para que esses líderes eles se comuniquem com essas pessoas e te reportem o que está acontecendo dentro da indústria, do seu negócio. Para que você possa, com base nessas análises, e claro, você acompanhando, monitorando, analisando os resultados, você possa criar planos estratégicos que vai fazer com que o seu negócio cresça muito mais. Eu acho que essa fase 3 passa da fase técnica e entra com uma fase onde você usa todo o seu repertório de desenvolvimento pessoal, todo o seu repertório de criação do seu negócio, o seu repertório de treinamento de outras pessoas, para que você una tudo isso em estratégia para fazer com que o seu negócio cresça muito mais, entende? Então, pensar como um empreendedor não é só pensar, vamos vender, vamos crescer a qualquer custo. Você precisa ter tudo isso bem alinhado. E estar ciente. Cara, eu vou começar um negócio hoje. Cara, o negócio que eu vou começar, eu vou me contentar? Porque vamos ser sinceros. Hoje no nosso país, 1% das pessoas ganham mais de 21 mil reais.
1% da pessoa, não gosto nem de falar essa palavra ganham, faturam mais de 21 mil reais. Então assim, você vai estar você já vai estar extremamente realizado se você bater esse patamar. Imagina que você fature 15 mil reais por mês. Cara, você vai estar num nível de classe muito maior do que as pessoas, maioria, a grande massa recebe um salário mínimo. Você faturar 15 mil reais, cara, você já vai ter uma vida muito boa. 21 mil ainda maior. Cara, daqui a pouco você está fazendo 30 mil, 35 mil, cara, você vai estar num patamar muito maior que as outras pessoas, você já vai ter uma vida muito melhor. Mas aí vai de você vai se contentar, parar aí, manter essa estrutura que você tem hoje, não querer crescer mais e se acomodar, e tá tudo bem. O que importa é você estar realizado, o que importa é você estar bem onde você está. Eu não prego aqui que você não pode ser CLT. O que importa é você estar bem com isso. Cara, tem gente que eu conheço, cara, que recebe um salário mínimo e tá feliz da vida. Tem gente que eu conheço que recebe não, tem uma folha ali, um prolabore, uma retirada do caixa de 85 mil reais e o cara tá o caco. Entende? Então tem que ver onde você vai estar feliz. Se você estiver feliz, cara, recebendo 2 mil reais por mês, cara, para que você vai criar uma estrutura extremamente grande e passar por todo esse processo? Cara, o que importa é você estar contente. Você está feliz, você está contente, você está vivendo bem, sua família está vivendo bem. Isso é o que importa. Para mim não é, entende? Esse é o meu ponto de vista, infelizmente, é o que eu prego aqui. E é o que eu tenho que te conscientizar. Empreender não é só você pegar e falar, vamos vender, é o máximo, dane-se todo mundo e eu só quero ganhar. Você vai passar por essas 3 fases, é inevitável. Se você vai construir um negócio próspero, você vai passar pela fase 1, sobrecarga, incerteza, crises, dificuldades. Fase 2, consolidação, crescimento do seu negócio, buscar treinar pessoas, buscar pegar pessoas que já estão treinadas e modelar ela para o seu negócio, fazer com que ela te ajude a treinar outras pessoas. Fase 3, delegar, monitorar e escalar. Entende? Escolher as pessoas certas para o cargo de liderança, fazer com que o seu negócio escale cada vez mais pensando estrategicamente. Entende? Então, cara, você tem que ver onde você vai estar feliz. Vai ver onde você vai estar realizado. Conheço caras que já tem um negócio que ele não precisaria nem trabalhar mais. Mas o cara tem prazer em fazer aquilo. O cara se apaixonou não só pelo resultado. O cara não está apaixonado pelo carro dele, pela casa, pelo dinheiro, pelas viagens. O cara está apaixonado pelo processo. O cara gosta de fazer aquilo. O cara gosta de criar negócios. O cara gosta de impactar as vidas das pessoas. Entende? Então é sobre isso. Onde você vai se encaixar? Onde você vai estar feliz? E em grandes estruturas, tem pessoas que trabalham como CLT e ganham muito bem. Igual eu falei, poucas pessoas hoje no nosso país, principalmente, ganham mais de 20 mil reais. E isso é um salário que muitas vezes um cara que é supervisor, diretor de uma empresa grande, cara, o cara recebe 20, 25 mil, 30 mil, entende? O cara tá feliz, o cara trabalha numa empresa boa, o cara dá o melhor para a família dele muitas das vezes. Tem que ver onde você vai estar feliz. Cara, muitas vezes eu fiz essa pergunta lá para mim lá atrás. Cara, onde eu vou estar feliz? Eu amo fazer isso daqui. Eu gosto de falar com pessoas, eu gosto de gravar vídeos, eu gosto de impactar a vida de outras pessoas. Entende? Esse aqui, eu estou feliz aqui, entende? Se isso daqui vai me dar retorno, se isso daqui vai ajudar com que meus outros projetos cresçam, cara, beleza, isso daí é consequência. Mas eu gosto de estar aqui, ajudando pessoas. Trazendo um pouco do meu conhecimento, cara, que eu ainda julgo que eu tenho muito a crescer ainda, mas trazendo um pouco do que eu já vivi, o que eu já tive de experiência, até mesmo com outras pessoas, que eu tô, cara, pessoas que estão ao meu redor, pessoas que eu vejo, pessoas que eu atendo, pessoas que minha estrutura recebe. Cara, o meu prazer é esse, trazer conhecimento, trazer experiências para pessoas que estão começando, pessoas que estão no processo, pessoas que talvez já têm algo rodando grande, mas sempre é hora de aprender. Eu aprendo com pessoas que nem têm negócio, entende? E também aprendo com pessoas que já têm muito potencial, que já têm um negócio muito grande. Então eu acredito que, cara, veja onde você vai estar realizado. Eu prego isso, se você quer crescer, dar o melhor para sua família, ter liberdade, ter um negócio próspero, cara, eu acredito que o empreendedorismo é o melhor caminho, mas tem um preço a se pagar. Se você não quer pagar esse preço, cara, nem entra. Porque o preço é esse. Eu achei que eu não ia pagar também lá no começo, e eu paguei. E eu pago. E eu sei que eu vou continuar pagando. É o preço, cara. É o preço. Entende? Tudo que você for fazer tem um preço. Você tem que decidir qual que é o seu ruim. É aquele ditado, ser pobre é ruim. Você não ter dinheiro é ruim. Entende? Você ser rico, cara, você ter condições, cara, vai ter o seu lado bom e o seu lado ruim, entende?
A hora que você vê uma folha salarial gigantesca de 100 mil reais para pagar, um imposto de 200 mil reais para você pagar, tem um seu lado bom e um seu lado ruim. Você ser uma pessoa obesa, cara, qual que é o lado bom? Cara, você come lá não sei quantos Big Mac por dia, você vai fazer o que você vai estar querendo fazer, entende? Tem o seu lado ruim. Tem o seu lado ruim, cara, você não vai conseguir subir uma escada direito. Ir pra academia, acordar cedo, ter que levantar peso. É ruim, ninguém gosta. Mas, cara, você vai ter uma qualidade de vida excepcional. Então é isso que eu estou querendo trazer para vocês. Veja onde você vai estar feliz. Veja onde vai ser o seu bom caminho, onde você vai se encaixar. E eu espero que você se encaixe em um local que de fato você consiga prosperar e de fato trazer resultado tanto para você quanto para sua família. Beleza, pessoal? Já se inscreve no canal, comenta aqui o que você tem de dúvida, o que você queria que a gente trouxesse aqui também, tá bom? Vou deixar o arroba do Instagram aqui, eu sempre estou abrindo caixinha de perguntas lá, live, então acompanha por lá também, para a gente ficar ainda mais próximo, trocar uma ideia ainda maior sobre todos esses assuntos, assuntos de negócios, mundo profissional, vida pessoal, desenvolvimento. Cara, estou disposto a ajudar vocês e também aprender muito com vocês também, beleza? Vamos para cima!